Queridos, fala para o irmão da tua esquerda, da tua direita, fala para ele, que bom que você veio nessa noite. Deus, fala comigo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Dá um tapinha no ombro dele, fala para ele, e aí? Está preparado? Está preparado? Porque Deus vai te entregar nessa noite. Pega na mãozinha do vovozinho aí, pega na mão da vovozinha. Vovozinho, é a mesma coisa. Pega na mão dele, pega. Dá uma chacoalhada nele. Fala para ele assim, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Sacode a mão dele para cima e diga assim, eu creio no meu milagre. Mas alto, eu creio no meu milagre. Só com o diabo cair por terra, eu creio. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma oração de palma. Pastora, Deus abençoe pelo convite. Presbítero William, presbítero Santo. Estou alegre hoje com minha sobrinha. Fala assim. Crislane, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai bênção na mão do Senhor. Bem? Irmão Ita, Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os irmãos na noite de hoje, que Deus abençoe. Minha esposa também não pode deixar de falar. Aleluia. Essa mulher linda, maravilhosa. Irmã Disse, assim com as mãos. Ô vaso, assim com as mãos. Até esqueci o nome do vaso. Miguel, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus é fiel. Irmão, não se preocupa não, que eu sou meio louco assim, meio doido. Irmão Bruna, Deus abençoe em nome de Jesus. Aos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Todos os instantes que está cooperando na noite de hoje, Deus lhe abençoa em nome de Jesus. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Amém, papai. Glória a Deus. Vamos passar para o tema da campanha da noite de hoje. Livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Glória seja dado ao Rei da Glória. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E eu vou ler somente o versículo de número 5, a parte A, que eu quero compartilhar na noite de hoje com os irmãos. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Portanto, Pedro era guardado na prisão. Mas a igreja orava sem cessar por ele e a Deus. Bem, se eu quero que leia só as mulheres em nome de Jesus, capítulo de número 12, versículo de número 5, só as mulheres, 1, 2, 3 e... Agora os homens em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Assim, Pedro era guardado na casa, mas a igreja fazia Deus por ele. Só as crianças em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Na prisão. Bate palma para essa criança, bate palma para ela, vai. Faz o em nome de Jesus. Um dos textos que me chamou bastante atenção, que vai relatar a respeito de um homem chamado Pedro. Quem era Pedro? E quem foi Pedro? Todos nós sabemos a trajetória do Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, e assim sucessivamente.
O interessante, quando eu estava no serviço falando com Deus, orando em cima desse texto, eu falava a Deus, o porquê que Pedro, ele fazia a diferença em algumas trajetórias na sua caminhada. Quem foi Pedro? E quem era Pedro? O texto diz que em uma certa ocasião, Herodes, o rei, agora ele persegue ao povo de Deus, ao ponto de que quando o ministério que Pedro começou a falar do Messias, a falar de Jesus, o interessante é que isso não vai mudar. Por quê? Porque um certo dia, estando Pedro, quem conhece Pedro sabe a trajetória de Pedro. Pedro era um homem carrasco, Pedro era um homem bruto. Pedro, quem foi Pedro? Pedro é aquele que puxou a espada e foi na orelha de um soldado e cortou. E Jesus olhando para Pedro, Pedro, não é desta forma. A Bíblia diz que quando Pedro, ele puxa a espada da sua baía e corta a orelha do soldado. E o Jesus olhando para Pedro disse, Pedro, eu vejo que você é sério. Eu sei que você alguma na sua trajetória ministerial, você dá até a mesma vida por mim, mas não é dessa forma, Pedro. A Bíblia diz que Jesus, ele pega a orelha, presbítero William, e volta no mesmo lugar. E assim, o texto vai nos ensinando. Pedro é aquele que quando, um certo dia, uma pessoa olha para Pedro e diz, tu és o que anda com Jesus. Pedro olha para ela e disse, eu nem conheço esse Jesus. A Bíblia diz, antes disso, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama de verdade? E Pedro disse, logo, Senhor, eu dou a minha vida por você. Então Pedro, tu vai me negar três vezes. A Bíblia diz, e agora um certo dia, estando agora Pedro, e disse a mulher, olha para ele e disse, tu és um que anda com ele. E a Bíblia diz que Pedro olha para essa mulher e disse, eu nem conheço ele. Olha só o mandamento, o primeiro mandamento que se cumpre. A Bíblia diz que isso não vai contra a lei, por quê? Porque Jesus olha para Pedro, o presbítero William, e disse, tu vai me negar 3 vezes tu me negarás. Aquela foi a primeira vez. Estando Pedro olha de novo e disse, olha, algumas pessoas olham para ele e dizem, tu és o que anda com ele. E disse, eu nem conheço. Eu nem conheço esse tal de Jesus. A segunda vez se cumpre. Isso não vai contra a lei, porque muitas das vezes, por algumas coisinhas, umas mínimas coisinhas, nós negamos ao nosso Deus. E quando eu e você entramos na casa de Deus, quando Deus usa o vaso para falar conosco, e muitas das vezes nós não damos mais a credibilidade do nosso ministério, nós muitas das vezes negamos ao Senhor. E a Bíblia diz, olha para ele, tu vai me negar. E quando chega pela terceira vez, e disse, tu és um deles. E Pedro disse, eu não conheço ele. Aleluia, se cumpriu o que Jesus disse, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Meu Deus. Pedro é aquele que Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, tu és rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Deus está dizendo nessa noite, tu és rocha. Deus está dizendo nessa noite, tu és Pedro, e sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e essa pedra, tu és rocha. Tu és rocha.
Talvez você entrou nessa noite dizendo: Deus, eu vou participar desta campanha. Eu quero ser que nem Pedro. Mesmo Pedro na prisão, a igreja continuava orando por Pedro. Agora a Bíblia diz que Pedro estava na prisão. O rei Herodes tenta perseguir, mas perseguiu o povo de Deus. O povo de Deus é perseguido. Presbítero Jackson. O povo de Deus é caluniado. O povo de Deus é perseguido até mesmo dentro do nosso ministério. Mas eu e você, meu filho, temos que ter pulso firme para quando vir a calúnia, para quando vir a prova, nós temos que estar que nem Pedro, firme na rocha. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão para cima, levanta a mão para cima, mas... A vida de Pedro corria perigo, mais fora do que dentro da prisão, porque dentro da prisão ele está guardado. Pedro perseguiu o não, ele está mais protegido dentro da prisão do que fora. Deus está dizendo nessa noite: você está perseguido lá fora, mas aqui dentro não. Mas aqui dentro não. Olha pra cá, pra essa cara feia minha aqui. Aleluia, Deus! Exaltar Deus. Qualquer coisinha você sai da igreja pelo pequena provinha. Até mesmo Deus está te testando para lá na frente, Deus te dá a vitória. Você quer sair da igreja por isso? Tu és rocha, meu filho. Tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Naquela época, Aleluia! existia 4 tipos de Aleluia! morte. Concorda comigo nessa noite? A primeira morte, enforcamento. A segunda morte, crucificação. A terceira, sendo jogado na fogueira. E a quarta, no fio da espada, assim como o Tiago foi morto. E aí vai ficar até quando desse jeito? Entra hoje e sai amanhã. Uma provinha que passa hoje dentro da sua casa. Você quer ser
Presbítero William, presbítero Santo. Pedro estava dentro da prisão, sim ou não? Ele estava guardado, porque lá fora queriam matar ele. Meu Deus! É melhor você aqui dentro, protegido, do que você lá fora tendo que entrar matador do céu. Você aqui dentro você está guardado. Aqui dentro você está protegido. E lá fora, meu irmão, você sem a presença. Tentam te matar, te perseguir. Mas você corre para cá. Porque aqui é tempo e morada do meu Espírito Santo. Que você acredita nessa palavra. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É forte demais. Ele estava na prisão. E todas as pessoas, missionários não sabem muito bem disso. Você está na prisão, você está guardado na prisão. Mas mesmo assim, algumas pessoas enviadas pelo diabo tentam te matar. Pedro estava lá. Era melhor ir lá dentro, porque o rei estava tentando matar ele. Eu acho interessante que quando Pedro estava na prisão, imagina comigo, porque quem está dentro da prisão nos dias de hoje, depressão, a mente fica turbulosa, tenta se matar. Você, o diabo coloca na mente, dizendo você não é nada, pode se matar. A depressão tenta de várias formas se acompanhar dentro dele. Mas eu tenho uma palavra profética no teu coração. É melhor você dentro da prisão, guardado pelos anjos do Senhor, do que você lá fora tentando matar os teus sonhos. Oh meu Deus, que presença é essa? Que presença é essa, Pai? Que presença é essa, Deus? Deus está dizendo essa noite, tu és rocha. Tu és rocha. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Tem pessoas que procuram, dizendo, meu Deus, eu vou lá, meu Deus, mas eu quero ver o Senhor falando comigo. É meu filho, é minha filha, é do primeiro tudo, Deus está falando com você. Fala por toda coisa. Para ele é bom você estar guardado. Para ele é bom você estar guardado nas asas do Onipotente. O que me chamou bastante atenção
que Pedro estava na prisão. E agora o anjo visita Pedro. Quando Pedro estava dormindo, imagina o anjo dando uma catucada, dizendo: e aí, Pedro, vai ficar dormindo? Ou nós vamos sair pelas portas da outra luz? E aí, Pedro, tu vai ficar deitado? Ou você vai entrar e sair dessas portas, nós adorando e glorificando o nome do eterno e soberano? Forte demais. William, não se preocupa. Deus é contigo. Presbítero Jackson, não se preocupa. Deus é contigo. Missionário Júnior, Deus não se preocupa. Porque Deus é contigo. Deus nessa noite está dizendo: eu estou repreendendo o espírito da morte. Deus está dizendo essa noite: eu estou repreendendo o espírito da morte. Através da tua vida aqui, Deus está visitando o teu lar. Assim como Pedro estava na prisão, a igreja toda estava orando para Pedro. É assim na minha e na tua vida. Enquanto nós estamos aqui orando pelo nosso filho, pela nossa filha, Deus está visitando ele agora. Está visitando. Ficamos conversando, uma conversa linda, maravilhosa. Falando só de Deus. As maravilhas que Deus está fazendo. E ali Deus está me testificando. Mas filho, que coisa é essa? Porque se você quer ser profeta, você tem que andar com o profeta. Agora se você quer ser carnudo, pelancudo, você vai andar com a tripa e pelanca. Pastor, dessa noite eu queimo essa tripa hoje. Eu quero essa carne hoje. Tu és Pedro, rapaz. Anda com o profeta. Anda com o canudo. Anda com o profeta. Anda com o canudo. Anda com o profeta. Anda com o Alguns tempos atrás, eu estava vendo meu ministério só caindo. Eu falei: Deus, o que é isso, pai? Orava e nada. E um certo dia, Deus usou o presbítero William para falar comigo. Você aceita também correção. Não aceita só toma casa, toma carro, toma as bênçãos, não. Aceita também, você se conserta. Vai se consertar. Vai orar mais, vai jejuar mais. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus usou ele conforme Deus vai usando. E aquilo eu fui pegando para mim. Eu falei: Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Porque o Senhor ainda é a profeta da terra ainda.
Porque no dia de hoje tem poucos profetas, misericórdia. Porque você for andar hoje em alguns tempos, você só vai ver coisas demais. Coisa chave de bênção, chave de carro. Eu ainda na Assembleia de Deus, Rosa de Saron, na cidade de Prado, ainda tem profeta, ainda tem sacerdote, ainda tem pessoa de Deus, ainda tem doutrina, é doutrina! Você pode andar da mesma forma que você anda. Você pode botar brinco, pode botar. Mas naquele grande dia Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu vos nem te conheço, rapaz. Eu e você, cada dia mais nós temos que se apegar com Deus. Porque no dia de hoje está difícil. Deus entrega uma coisa a você aqui e lá na frente você diz: ah, Jesus não me deu. Deus te entrega uma vez aqui agora e lá na frente você falando o quê? Deus nem usou ninguém para me dar, foi eu mesmo do meu suor. Deus está dizendo essa noite: larga de ser hipócrita. Meu Deus. Seja profeta. E tu verás o que Deus vai fazer na tua vida, rapaz. E Deus estava pego, dormindo, cortando dos olhos. Um certo dia, da imagem do mar, estava uma embarcação, Jesus e os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava lá onde? Dormindo, cortando dos olhos a tempestade. Chá, chá, chá. E a onda batia, tá. E Jesus correu. Jesus está dizendo: eu trabalho também no sono, viu? Eu te dou um sonho profético também, viu? E quando você está dormindo, Deus está ligando tudo e a tua casa. Eu conheci minha esposa. Quando eu conheci ela, eu ainda dançava uma lambadinha. Esse é o cara que gostava de lambar. Aí, um certo dia, teve uma roda lá em frente à igreja matriz. Ela não deixa de eu mentir. E eu falei: José, bora lá? Aí imagina na mente dela: rapaz, esse negócio do meu esposo ralando de mulher, não tá dando nada certo esse negócio. Tudo errado. E eu lá dançando aquela lambada, aí eu jogava a mulher lá, jogava a mulher cá, e ela só pegando a visão de longe. Esse negócio não dá certo. Deus não cura você desse jeito. Você pode estar dançando, você pode estar fumando hoje, mas Deus envia um anjo e coloca dizendo: filho, isso não é para você mais. Isso eu pego hoje você, transformo você hoje, purifico você hoje. Entendemos o que Deus ele tem para você nessa noite. E quando chegou em casa, estava namorando, não estava morando junto aí. Ela falou para mim: esse negócio não dá certo não. Esse negócio de você ficar ralando em mulher não dá certo. Na hora certa, Deus ele te pega. Na hora certa. Não importa o lugar que você está, mas na hora certa Deus te pega, te transforma e te faz um vaso novo. As minhas mãos. A Bíblia diz que hoje ela cutuca Pedro. Eu disse: Pedro, levanta. A Bíblia
Bíblia diz que as correntes se quebram e Pedro é solto. Agora Pedro sai. E agora Pedro vai aonde? Na casa de Maria, a igreja que estava orando por ele. Na hora certa Deus vai te arrancar de lá e vai te trazer para cá. Estava todo intercedendo, dizendo: Deus, ó Deus, visita o nosso irmão Pedro, transforma ele, Deus. E no momento certo Deus arrancou. E Pedro está batendo. Pedro está batendo a porta. E quando a porta se abre, as pessoas olham para Pedro e dizem: eu não acredito. Tu, Pedro? É eu mesmo. Os teus inimigos vai ter que ver a vitória de Deus na tua vida. Vai ver a tua vitória. Você sabia de uma coisa? Que teu glória a Deus incomoda a pessoa? Até o teu aleluia incomoda a pessoa. É verdade. Deus está dizendo essa noite: grita mais. Deus está dizendo essa noite: profetiza mais. Porque o seu fogueiro vai ter que ver Deus bradar na tua vida mais e mais. Você que não é evangélico, Deus te manda dizer: eu te trouxe aqui porque eu tenho um particular contigo. Você ainda que não aceitou Jesus, Deus está dizendo: através da tua vida aqui, eu estou visitando o teu agora. Através da tua vida aqui, Deus está dizendo: eu visito. Para finalizar, capítulo de número, versículo, perdão, 16, 17, diz assim: mas isto, meu Deus, já estou em ato. 15, 16. E disseram-lhe estas louca, mas ela afirmava continuamente que era assim, e eles faziam o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, enquanto abriu a porta, viram-no se espantaram. Fica de pé comigo. Leguinha, dá um abraço lá em Bruna. Minha esposa, dá um abraço na irmã Nícia aí. Cris, prepara o boi, Cris. Deus está dizendo essa noite: eu quero fazer algo profético aqui nessa noite. Já finalizei. Eu quero que você vira de frente para o teu irmão. Com gentileza, se você puder, fica de frente para o teu irmão. Isso é para quem crê. Isso é só para quem crê. Se você não crê, nem adianta fazer. Estenda com as mãos para cima, arriba deles, arriba deles. Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai dar 3 tapas na mão dele. Porque chegou a tua vitória nessa noite. Eu conto 1. A tua vitória vai ter que ter sabor de mel. Eu conto 2. O teu milagre vai virar notícia. Eu conto 2,5. A tua história vai ser mudada. Eu conto 3.
Aleluia.